Salve, salve, meu povo! Espero que estejam todos bem. Infelizmente, esqueci de gravar a introdução decente para o vídeo que virá a seguir, mas farei isso agora. Bom, qual que é a ideia aqui? A ideia é gravar para vocês diversos temas, como em um dicionário de temas históricos, isso eu explico um pouco mais à frente no vídeo, na segunda parte, e picar esses vídeos em pedaços ainda menores, né, em subtópicos, para vocês não terem que ficar aí 1h10 na frente do computador ou do celular assistindo o vídeo, né, mas ter tempo aí para ir degustando por partes ao longo da semana. Tá? Então, esse primeiro vídeo que vocês vão acompanhar, ele vai ser cortado em 4 partes. Tá? A primeira, a gente vai tratar sobre a política no antigo regime. A segunda, a gente vai falar sobre a economia no antigo regime. Terceira, a sociedade. E a quarta, eu vou deixar para vocês aí referências bibliográficas para quem quiser aprofundar um pouco mais no tema, certo? É isso, meu povo. Bom vídeo a todos. Aproveitem. Até mais. Salve, salve, meu povo. Todos bem? Espero que sim. Infelizmente, não é possível receber a resposta de volta, né? Já que não estamos no meio síncrono de comunicação. Mas espero e acredito que estejam todos bem ou em vias de melhorar, certo? Pois bem, agora estou começando com esse projeto aqui, com um canal. Primeiro, para auxiliá-los, né, na vida escolar, principalmente com o novo ensino médio agora, né, e com as transformações que virão, para ajudá-los na vida escolar, mas não só isso, para auxiliá-los no aprofundamento com a vida acadêmica também, né, para quem quiser seguir esse caminho. Né? A proposta do canal nada mais é do que trazer o pensamento acadêmico para o dia a dia de vocês, para a vivência de vocês, né? E aprofundar, dialogar com quem é já da academia e quem não é também, né? Conseguir dialogar com esses públicos. E o primeiro desses projetos que quero desenvolver aqui no canal é uma playlist, né? Que ainda não tem o nome bem definido, mas que certamente será dicionário de alguma coisa. Né? Dicionário de temas históricos, dicionário de temas políticos. Acredito que dicionário de temas históricos e a gente define aí de maneira conjunta com o processo, certo? Bom, e o primeiro desses temas será o Antigo Regime. Eu quero me ater a temas que vão desde a modernidade até a contemporaneidade. Né? E a mim, nesse momento, não interessa muito falar de temas da antiguidade clássica ou da Idade Média. É claro que, hora ou outra, vou buscar ali referências, vou trabalhar alguns temas desses períodos, mas acho que tanto história moderna quanto história contemporânea tem muito a nos dizer hoje, né? E já são momentos da nossa história hipercomplexos, né? Em que as sociedades começam a ficar cada vez mais complexas, cada vez mais a ver uma divisão mais profunda de trabalho e que a gente precisa começar a entender de forma mais profunda, cada vez mais, né? Rompendo com o véu da alienação que cobre a nossa sociedade, infelizmente. Né? E aí, antes de termos claro o que é o antigo regime, a gente precisa entender a periodização da história a que fazemos referência. Tá? O antigo regime ele vai acontecer durante toda a idade moderna, a idade a idade da modernidade. Muitos de vocês se enganam, tá? Acham que o termo moderno só pode se referir
claramente a última fase da história, né? A última época da história. E não, né? Não. Todas as definições, recortes, todas as épocas são definidas de forma ideológica, trazem em si ideias de um tempo, né? E o momento que vivemos, o atual momento que vivemos, a gente vive o que é definido como história contemporânea pela maioria dos historiadores. É claro que existem os historiadores, e acredito que muito acertadamente, que dizem que já é momento de trazer um outro recorte, né? Principalmente depois do maio de 68, aí viveríamos a pós-modernidade. Mas para a maioria dos historiadores e para efeito de vestibular, para efeito de vestibulinho e concursos afins, vivemos na idade contemporânea, hein? Que inicia-se, melhor dizendo, com a Revolução Francesa em 1789 e vai até os dias atuais, até 2023, dia 10 de abril, né? E assim sucessivamente com os passares dos dias, obviamente. E antes da nossa idade contemporânea, do momento que vivemos hoje, nós temos a idade moderna, tá? Que inicia-se no século XVI, com a formação das monarquias nacionais, e finda-se justamente com a Revolução Francesa em 1789, em fins do século XVIII, certo? Só para a gente ter claro essa periodização, certo? Idade moderna, idade contemporânea, as duas fases que quero focar mais com vocês aí, certo? Então vamos para o nosso tema, né? O antigo regime. É preciso ficar claro que o antigo regime ele define uma série de características e práticas políticas, econômicas e sociais que estão acontecendo por toda a Europa, principalmente a Europa continental, tá? É claro que cada país vai ter a sua particularidade de aplicação disso, né? E não cabe a nós, não nesse momento, analisar todos esses países em suas particularidades. Seria muita coisa para um único vídeo, né? Então a gente vai fazer um recorte buscando o essencial desse modelo. E na hora que algum outro país mais importante para compreender esse processo fugir ao essencial, aí eu comento, certo? Então, fique claro, é uma série de características, o antigo regime define uma série de características que estão acontecendo durante a Idade Moderna, século XVI ao século XVIII, na Europa continental, tá? E estão no âmbito político, econômico e social, tá? É preciso ficar muito claro. E quem vai definir que na Europa desse período existia um antigo regime? Serão os iluministas, num primeiro momento, um grupo de iluministas, e num segundo momento, mais fortemente, os revolucionários republicanos e não republicanos também, aqueles que lutavam, né, por uma monarquia parlamentar, em boa parte, mas os revolucionários que vão estar envolvidos ali com a Revolução Francesa. Vão definir, vão dizer que até aquele momento a Europa vive, né, ou até o momento da Revolução, que a Revolução é de fato concluída, a Europa viveu o antigo regime. Né? Um regime, por ser antigo, na mentalidade deles, antiquado, né? Que não mais servia, né? Que precisava ver um fim, certo? Então, antigo regime, esse termo é dado por esses revolucionários e é legal a gente entender, beleza? Então vamos lá, vamos entrar nas características do antigo regime. Primeiro olhemos para a política no antigo regime.
O antigo regime, em sua maioria, ele é regido por, em sua maioria não, em sua totalidade, ele é regido politicamente por monarquias, tá? Mesmo nos países onde você já tinha uma monarquia constitucional, como é o caso da Inglaterra, ainda se tem uma monarquia, né? A Inglaterra, desde 1688, com a Revolução Gloriosa, havia aderido a uma monarquia constitucional, certo? E o que é monarquia? Bom, entremos no significado da palavra então. Se a gente for ver essa palavra, em todo o seu sentido, na sua etimologia, ela é a junção de duas palavras: mono, que significa uma, e arquia, que significa poder. Tá? Então, quando a gente junta monoarquia, né, a gente teria o significado de poder uno, de poder de um só, de poder de um único poder, certo? E geralmente, até o século XVIII, esse poder era atribuído a um rei, ao monarca. Né? Após do século XVIII, a partir do século XIX, né, esses monarcas passarão pouco a pouco a se chamar de imperadores. Né? Mas imperadores, o império é uma coisa mais século XIX, né? Com uma característica um tanto quanto mais contemporânea, mais moderna, não no sentido da época, mas moderna no sentido de modernizar mesmo, tá? Até o século XVIII serão os reis. E na monarquia a gente tem esse sistema político em que a passagem de poder ela é feita de maneira hereditária, ou seja, geração após geração, do rei para o seu parente, para o seu herdeiro mais próximo, do rei para um filho, caso ele tenha, ou de um rei para um primo, para um irmão, para um sobrinho, aquele que tem um grau de parentesco mais próximo com o rei, tá? Então, poder passado de forma hereditária. Além disso, o poder ele é vitalício. O que quer dizer? O poder do rei, do monarca, dura enquanto a vida do monarca durar. É para toda a vida dele, desde que ele foi coroado, certo? Então, hereditário, vitalício e está preso, claro, à condição de nascimento, né? Por essa questão da hereditariedade. E justamente por ser essa ideia de um único poder, poder uno, a gente tem uma certa centralização no poder do rei. Principalmente quando falamos das monarquias do século XV ao XVIII, porque nesse momento a monarquia passa por uma característica específica. A Europa vai viver, exceto a Inglaterra, a Europa continental vai viver o modelo da monarquia absolutista, certo? Lembrem desse nome, monarquia absolutista, né? O absoluto, que vai ser uma forma de monarquia em que o poder do rei vai se ver ainda mais fortalecido. Né? O poder do rei vai estar ainda mais centralizado em sua mão. Né? É só lembrar da célebre frase de Luís XIV, na França, fundador do absolutismo na França, vai dizer: o Estado sou eu. Né? O Rei Sol vai dizer: o Estado sou eu. Para mostrar para a gente que a vontade do Estado, nesse momento, estava centralizada em uma única pessoa, em uma única figura, que era o monarca absolutista. Quer dizer que ele podia simplesmente fazer
a política da forma que ele quisesse? Não, não necessariamente. Quer dizer que ele tinha muito poder, mas ainda assim ele precisava contar com um certo apoio, né, dos seus nobres e dos grupos de coesão que existiam na sociedade, né? Mas sim, ele tinha muito poder. O poder dele estava fortalecido. Inclusive o rei centralizava, né, concentrava, melhor dizendo, os poderes, os principais poderes nas mãos dele. Né? Ele tinha poder de julgar, de fazer os grandes julgamentos, de criar as leis, é claro que muitas vezes consultando os nobres, e tinha o poder de administrar as leis. Tá? E daí vem uma ideia também moderna, né, muito importante para nós hoje, a ideia de soberania. Esse monarca era o soberano dessas nações. Né? Soberania nada mais é que, a grosso modo, muito a grosso modo, que o direito que se tem de mandar na sua própria casa. Né? Tragam isso para a política, é claro. Né? Quando a gente diz que o monarca é soberano, a gente diz que o direito de organizar os interesses do Estado, as políticas de Estado, o direito de fazer isso pertencia ao monarca. O monarca não havia, quando a gente diz isso, a gente diz que não havia poder acima do poder desse monarca. Não havia poder que controlasse o poder desse monarca. Né? A gente vai dizer, hoje a gente diz, que na democracia o povo é soberano. Né? Por mais que a gente parta de uma ideia idealizada de povo, né? Muitas vezes alienada de povo, a gente quer dizer que não tem ninguém acima do povo. É o povo quem faz a política, é o povo quem determina os caminhos do Estado. Tá? Então, no século XVIII, quando a gente está falando que o monarca é o soberano, é justamente isso. É ele quem determina as políticas do Estado, é ele quem orienta o caminhar do Estado, certo? E, inclusive, vai ser nesse período, né, com esse processo de centralização, que a gente vai ver uma transformação gradual do papel da nobreza. Né? Antes, lembremos, durante a Idade Média, a gente tinha sociedades muito mais fragmentadas, tá? Regidas pelos laços de suzerania e vassalagem, tá? Onde os senhores de terras, os landlords, suzeranos, os suzeranos são os senhores feudais, eles tinham um grande papel, grande poder e influência sobre as pessoas. E isso gerava uma fragmentação do poder real, né? Nesses acordos de divisão das terras, de suzerania, de vassalagem, etc. E já nessa fase de monarquia absolutista, desde o século XVI, o monarca tenta reverter essa construção na sociedade, tentando unificar o poder em suas mãos. E aí vai haver o processo de montagem, de construção das cortes. E essa nobreza que lá atrás era uma nobreza muito mais focada em fazer, em dar manutenção à guerra, em proteger o rei em caso de guerra, começa a se transformar em uma nobreza muito mais inteirada do serviço público, dos afazeres do Estado, né? Uma nobreza que vai ceder apoio político ao rei. E é daí que começam as formações dos grandes palácios, né? Por toda a Europa. A exemplo do
Palácio de Versalhes, tá? O Palácio de Versalhes vai ser justamente criado para reunir a nobreza, porque o monarca entendia que aliados e inimigos precisam estar próximos de mim, para que a gente possa convergir, para que a gente possa se aproximar e concatenar os nossos planos, para que eu possa ter o apoio desses caras. E não para aí, né? A gente vai ter o Palácio de Peterhof, o Palácio de Buckingham, enfim, vários palácios que começam a se formar justamente com essa ideia de manter a nobreza num mesmo espaço, certo? E vai ser o momento também que a gente vai ver que a Europa começa a construir os símbolos, as ideias de símbolos nacionais. Né? Começa a construir essa tal nacionalidade que tanto se fala hoje, essa ideia de nação. Né? E que a gente pode falar num outro momento do dicionário, quando falarmos de nação ou Estado-nação. Tá? Pois bem, essa é a estrutura política que temos que ter atenção. Falarei um pouco mais tarde sobre essa transformação da nobreza, tá? Quando falar de sociedade, mas a gente precisa ter atenção a isso. Politicamente, quando falamos de antigo regime, estamos falando da monarquia absolutista, do governo de poder uno absolutizado por um monarca, centralizado, fortalecido, concentrado nesse monarca. Certo? Ótimo. Então fica aqui essa primeira parte da sequência de vídeos sobre o antigo regime, tá? Vocês vão ver que ali no final a gente dá uma cortada, né? E eu não faço a despedida, porque a ideia inicial era lançar só um vídeo, mas acabou ficando aí por mais de 1 hora e 10 de vídeo. É impossível de vocês conseguirem consumir isso num único dia, tá? Então, se puderem, deixe os comentários aí embaixo, de elogios que tiverem, por pontos que gostaram, de reclamações, de dicas, de pontos a serem melhorados, pode deixar tudo aí embaixo, dá aquele joinha para ajudar e divulga aí para os colegas da escola, para os colegas da faculdade, enfim, para todos os colegas interessados no tema, para a gente expandir essa grande comunidade, construir algo conjuntamente, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado o vídeo e esperem aí que logo mais vou estar postando a sequência desses vídeos e vai estar tudo certinho aí na playlist, beleza? Valeu!